Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, abram vossas Bíblias em Levítico, capítulo 10. Nadab e Abiú morrem diante do Senhor. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário, e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor falou, dizendo: Serei santificado naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão calou-se. E Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: Chegai, tirai a vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Então chegaram e levaram-nos nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. E Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: Não descobrireis as vossas cabeças, nem rasgareis vossos vestidos, para que não morrais. Nem venha grande indignação sobre toda a congregação, mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem este incêndio que o Senhor acendeu. Nem saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. E falou o Senhor a Arão, dizendo: Não bebereis quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. E para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado pela mão de Moisés. Irmãos, dando um contexto histórico, nós sabemos, a partir do livro de Êxodo, que Deus escolheu Moisés para liderar a nação de Israel a sair do Egito e andar no deserto até a terra prometida. Deus escolheu Moisés. E Moisés, na verdade, ele tem uma passagem que ele fala que ele não sabia falar, que ele tinha vergonha de falar em público, e Deus escolhe Arão, seu irmão, para ajudar Moisés nessa caminhada. Arão, então, ele é irmão de Moisés e ele é o sumo sacerdote de Israel. O que significa isso? Naquela época, diferente de hoje, não havia um contato direto com Deus. Nós, crentes, hoje a gente não tem nada não tem nenhum intermediador entre nós e Deus. A gente fala direto com Deus, fala direto com Jesus. Naquela época não era assim, naquela época tinha que ter um sumo sacerdote que fazia a intermediação entre o homem, o sumo sacerdote e Deus. Esse sumo sacerdote, que era Arão, ele que fazia os rituais do holocausto, ele que fazia os sacrifícios para a expiação dos pecados daquele povo. E Arão, ele tinha filhos, todos eles da tribo de Levi. A tribo de Levi é a tribo que Deus escolheu para levar o sacerdócio, para trabalhar no tabernáculo. E Arão então tinha esses filhos, Nadab, que era o primogênito, Abiú, e tinha mais dois, que é o Eleazar e o Itamar. Mas aqui a gente vai falar de Nadab e Abiú. Eles foram escolhidos como sacerdotes. Arão era o sumo sacerdote e Nadab e Abiú eram sacerdotes. Eles tinham o compromisso ali de estar no tabernáculo. Eles eram sumos sacerdotes, então eles que faziam essa também intermediação. Então, eles pertenciam à tribo de Levi. Nadab e Abiú ocupavam um lugar especial no povo de Israel. Como filhos mais velhos de Arão, foram escolhidos para serem sacerdotes e serviam no tabernáculo como mediadores entre Deus e os homens. Eles sabiam muito bem quais eram os mandamentos divinos em relação ao tabernáculo e aos sacrifícios. Tudo havia sido ensinado detalhadamente por Moisés sob orientação direta de Deus. Nadab e Abiú não eram ignorantes ou mal informados, suas ações foram conscientes. Nadab e Abiú, irmãos, então aqui no versículo 1 é falado que eles tomaram cada um o seu incensário, como eu falei, eles eram sacerdotes.
eles puseram neles fogo e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que não lhes ordenara. O que é esse fogo estranho? Era um fogo diferente, algo que não havia sido autorizado por Deus. Como nós sabemos, naquela época, quando Deus ele deu os mandamentos para Moisés, Deus também deu para Moisés a ordem de construir um tabernáculo. Deu todas as regras de como seriam feitos os rituais, os holocaustos. Então eram regras que eram para ser seguidas. Não tinha essa coisa de fazer mais ou menos, fazer diferente. Era uma regra que tinha que ser seguida. Desde os móveis até os sacrifícios, tudo tinha um significado profundo ligado à santidade e à glória de Deus. O fogo usado nos rituais do tabernáculo não era qualquer fogo comum. Vinham diretamente do altar do sacrifício. Um fogo que o próprio Deus havia acendido. Era um símbolo poderoso da presença divina. Nadab e Abiú foram consumidos pelo fogo divino por causa da desobediência. Os filhos de Arão, eles ignoraram Deus. Eles não tiveram nenhum temor e apresentaram fogo estranho ao altar sagrado. O fogo que eles deveriam usar era o fogo que tinha descido do céu, que Deus tinha mandado. Aquele fogo ali, que tinha que estar no tabernáculo, era o fogo que significava a presença de Deus. Quando eles, ao invés de usarem o fogo que representava a presença de Deus, usaram um fogo estranho, um fogo que era de fora, isso significava, irmãos, que eles pegaram algo que era humano e comum. O fogo correto para Nadab e Abiú era o fogo que vinha do altar do Senhor e não qualquer outro fogo. Eles foram mortos por trazerem um fogo estranho ou ilegal. Ao invés de oferecerem o fogo que desceu do céu de Deus, eles usaram outro fogo. Então, irmãos, com isso a gente vê que a morte deles mostra a gravidade de nos apresentarmos diante do Senhor de qualquer jeito. Porque, irmãos, Nadab e Abiú, eles não eram como qualquer um outro do povo. Eles eram ali sacerdotes, que eram uma das funções naquela época mais importantes daquele povo. Então, quando eles fizeram isso, foi como se eles estivessem desonrando Deus na frente de todo o povo. E Deus, Ele não se deixa zombar, a gente já sabe disso. Deus não se deixa enganar por ninguém. E aqui vamos pro versículo 3º, que fala assim, ó. Depois que saiu o fogo, né, que o Senhor consumiu e matou Nadab e Abiú, Moisés disse o seguinte a Arão: isso é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão calou-se. Aqui nesse finalzinho, porém, Arão calou-se. Vocês imaginam, Deus tinha acabado de matar os 2 filhos mais velhos de Arão, Nadab, que era o primogênito, e Abiú. Arão, ele tinha todos os motivos do mundo para se estressar, para murmurar contra Deus, mas aqui já tem um ensinamento para nós. Porém, Arão calou-se. Arão é proibido pelo Senhor de guardar luto ou demonstrar tristeza. Eles e seus filhos deveriam suportar com santa discrição aquele momento difícil. Arão era fiel a Deus e sempre fazia geralmente a coisa certa. Quando Deus matou seus 2 filhos, Arão aceitou a justiça de Deus. Então, irmãos, a história dos filhos de Arão é uma séria advertência. Deus não se deixe escarnecer. Esses homens, apesar de desfrutar de alta posição, não honraram o seu ministério. Antes, ignorando a recomendação, ofereceram fogo estranho ao Senhor, e no mesmo instante foram exterminados pelo Deus que não se deixa zombar por homem algum. Deus, irmãos, Ele exige santidade, pureza e reverência de cada um dos seus filhos. Ele não aceita um culto de qualquer jeito. Quando Nadab e Abiú trouxeram fogo estranho, eles ignoraram completamente essa ordem divina. Em vez de buscar o fogo puro, eles escolheram uma fonte qualquer, algo comum. E aqui está o ponto mais grave. Eles corromperam algo santo com sua irreverência ou descuido. Isso não era sobre desobedecer uma regra, era saber transformar algo sagrado em comum. Em outras palavras, eles ofenderam diretamente a santidade de Deus. Houve nos filhos de Arão falta de temor, referência à ausência de respeito, reverência e medo. Em termos
A falta de temor pode ser descrita como uma negligência ou desrespeito em relação a uma divindade, à natureza e a certos valores morais. E aqui, irmãos, a gente sabe dos filhos de Arão, mas a gente lembra dos filhos de Eli, Ofni e Finéias. A gente lembra de... como é que chama? Ananias e Safira. Todos eles morreram pela desobediência. Santificarmos o nome de Deus significa honrá-lo e reverenciá-lo como santo, através de nossas palavras, ações e pensamentos, e reconhecer que Ele é o Criador, Senhor e Salvador, e agir de forma que glorifiquemos tanto em público como em privado. Então, irmãos, esse silêncio de Arão, ele também significa que, mesmo com o coração em pedaços, ele aceita o juízo divino. O silêncio de Arão reflete sua aceitação profunda da vontade de Deus, mesmo em meio ao sofrimento. E com nós não pode ser diferente. Quando as coisas ruins acontecerem, e elas mais cedo ou mais tarde elas vão acontecer com cada um de nós, não podemos murmurar contra Deus. Falar menos, ouvir mais. Ficar calado nessa situação foi a coisa mais sábia que Arão fez e que ele nos ensinou. E nossa adoração, às vezes, irmãos, é cheia de distrações. Porém, Nadab e Abiú nos lembram o valor da reverência genuína ao entrarmos na presença daquele que é santo. Temos que reconhecer que a adoração é mais do que apenas emoção ou até boas intenções. Envolve, principalmente, obediência ao desejo de Deus. Como é falado em Samuel, 1 Samuel 15, 22, a obediência, mais vale a obediência do que o sacrifício. Mais vale você obedecer a Deus do que você vir e ofertar, mas você continuar com a vida toda errada. A obediência demonstra uma confiança e submissão a Deus. Mais do que palavras ao vento, são nossas ações, aquilo que fazemos longe da igreja que prova que somos obedientes. Confiamos em Deus, dependemos dEle, interagimos com Ele, mas Ele assume a liderança. Embora hoje tenhamos em Cristo alguém que intercede por nossas falhas e fraquezas, não podemos permitir que essa graça nos deixe complacentes. O Deus a quem servimos ainda é santo, digno de todo respeito em nossos corações, vida e culto. E com a vinda de Jesus, irmãos, a gente teve o cumprimento da lei. O que significa isso? Nós não estamos mais debaixo da lei. Aquela lei em que o pecado levava à morte. A gente está debaixo da graça. Hoje nós não temos mais a necessidade de sacerdotes. Nós não temos mais necessidade de um Arão ou de outro sacerdote, como os filhos de Arão depois dele, para ter acesso a Deus. Hoje todos os crentes em Cristo Jesus somos sacerdotes, tendo acesso direto a Deus e a capacidade de oferecer sacrifícios. Os sacrifícios da época como eram? Eram sacrifícios de animais, de holocaustos. Hoje o nosso sacrifício é através da oração e através do jejum. Hoje a gente vive um verdadeiro sacerdócio real, que em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, fala assim: Pedro descreve os crentes como raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus. Hoje é muito mais fácil servir a Deus, porque a gente não tem intermediário. Mas como eu disse, nós somos sacerdotes, e assim como Nadab e Abiú, que também eram sacerdotes, nós devemos obediência a Deus, nós devemos o temor de Deus. Nadab e Abiú só cometeram um erro ali. Eles ofereceram fogo estranho e foram consumidos e morreram. Deus é tão misericordioso que a gente erra reiteradamente e Deus continua nos dando chances. Ele é muito mais misericordioso com nós do que foi com Nadab e Abiú. Mas isso não quer dizer que a misericórdia de Deus vai durar para sempre, que a gente pode continuar no erro até o fim. Porque, meus irmãos, o dia do juízo final, o dia da nossa morte chega, e é nesse momento que a gente vai prestar